Olá pessoal, Cauê Gasparotto aqui e hoje eu tô gravando esse vídeo num formato um pouquinho diferente do que vocês estão habituados aí. Eu recebi uma mensagem de uma das pessoas que me acompanha aqui no canal, que também é aluno lá na Faculdade de Medicina da USP, né, onde eu me formei, e que tem muito interesse em fazer intercâmbio, e ele estava com uma dúvida relacionada ao currículo, né? Como montar o seu currículo para conseguir aplicar para um intercâmbio. Então, no vídeo de hoje, eu estou compartilhando com vocês um pouquinho dessas informações. Como é que eu montei meu currículo para ser aprovado na Harvard Medical School em 2018, para ajudar a dar um guia aí, um norte para quem está querendo ter uma experiência de intercâmbio fora do Brasil. A minha ideia é que, assim como esse vídeo, nos próximos eu passe um pouco mais de informações para vocês sobre quais foram os passo a passo que eu tive que cumprir aí até ser aprovado em Harvard, né? Então, se você se interessa por esses temas, não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho, deixar o seu like aí, porque nas próximas semanas é bem provável que eu produza conteúdos aí relevantes para você que está buscando um intercâmbio fora do Brasil. Então, eu coloquei aqui, essa é a minha carta de aceite em Harvard, tá? É a carta que o professor Masanori Aikawa me mandou quando eu fui aprovado, né? Falando um pouco sobre o processo, né? Sobre o fato dele ter analisado o currículo de todos os alunos, ter lido, e sobre o que ele considerou que foi o mais relevante na hora em que ele me aprovou. Então, eu vou abrir aqui para vocês, só para vocês terem uma ideia, mais ou menos, de qual foi a visão de um professor de Harvard referente ao currículo que eu enviei nesse processo seletivo, né? Você pode ver aqui, ele fala um pouquinho sobre a aplicação no Departamento de Medicina Cardiovascular, programa de pesquisa no Brigham Women's Hospital, que é o hospital escola, né, de Harvard, onde eu fiquei. E aí ele colocou aqui, né? Eu revisei, né, todas as applications cuidadosamente e todas me pareceram muito bem preparadas e bastante impressionantes, né? O que indica um padrão bastante elevado da Faculdade de Medicina da USP, né? E ele fala que gostou muito de ter revisado a minha application, né? E que consegui passar para ele muito bem qual é o meu background, as minhas motivações para participar desse programa, a minha outstanding, né, de destaque acadêmico, né, meu desempenho acadêmico. E também várias importantes atividades extracurriculares. Então essas foram as coisas que ele mais pontuou aqui na carta que ajudaram ele a tomar essa decisão. E aí ele fala, né, que essa carta tem o objetivo, então, de formalizar, né, de oficializar a minha aprovação no programa de intercâmbio na Harvard Medical School. E ele depois comenta, né, que ele teve a oportunidade já de receber 7 alunos da Faculdade de Medicina e todos eles foram extremamente motivados e brilhantes, né? Ele gostou de todos e todos esses alunos conseguiram representar muito bem o nosso país, né, o Brasil, mostrando passando uma impressão muito positiva da população brasileira para ele, que mora nos Estados Unidos já há bastante tempo, apesar de ser de origem japonesa, né? E ele fala, né, que todos nós servimos não só como estudantes lá, mas como embaixadores, né, representantes do Brasil lá fora. E em um lugar de Harvard que é muito favorável à multiculturalidade e à internacionalização. Então tem pessoas lá do mundo inteiro e ele achou que os brasileiros sempre representaram muito bem. Então eu mostrei isso aqui só para vocês terem alguma ideia assim, de quais foram os principais pontos que o Masanori, o professor de Harvard, elencou no momento em que ele decidiu me aprovar. E aí vamos lá dar uma olhadinha então como é que eu montei o meu currículo para ser aprovado. Mas antes disso, não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho, deixar o seu like e comentário para me ajudar a distribuir esse conteúdo para mais pessoas, talvez mais gente aí espalhados pelo Brasil que tenha interesse de prestar um intercâmbio, de viver uma experiência fora do Brasil. Isso aqui é essencial para qualquer pessoa que quer sim estudar fora. Acho que vocês precisam entender mais ou menos qual que é o norte ali e eu vou mostrar para vocês como é que eu fiz para montar o meu currículo e para receber todos esses elogios do professor de Harvard. Bom, então como vocês podem ver aqui, pessoal, coloquei então aqui algumas informações pessoais que são exigidas no currículo, então nome, endereço, telefone, e-mail, nacionalidade, qual que é o objetivo, né, dessa application, a minha educação, né, acadêmica, por onde eu passei, quais são as línguas que eu falo e habilidades pessoais que eu acredito
que eu tenha, né? E que possam ser aí vantagens competitivas em relação a outros candidatos. Bom, eu comecei passando para ele as minhas qualificações profissionais, né? Eu achei que uma das coisas que ia levar em consideração para tomar essa decisão era o fato de era a necessidade, né, de demonstrar ali que eu já assumi responsabilidades dentro da universidade, em períodos passados da minha vida, de forma que ele vai se sentir um pouco mais seguro de me passar as responsabilidades que eu teria lá em Harvard. Então, eu tentei mostrar para ele que eu era uma pessoa, né, qualificada nesse sentido, que desempenhou diversos papéis aí de liderança, assumindo responsabilidades, né, assumindo compromissos relevantes com a minha instituição e com outras instituições em que eu acreditava, para ele ter mais essa segurança de que eu ia conseguir ter essa responsabilidade que ele precisa para um aluno que vai ficar um ano lá desenvolvendo pesquisa em seu laboratório, né? Um aluno comprometido, responsável. Então, acho que a primeira coisa foi eu falar um pouco sobre a minha participação como presidente na Associação Atlética Acadêmica Oswaldo Cruz, que é a OC, né? A Atlética da Faculdade de Medicina da USP. Eu fui presidente em 2016 e naquela época eu acreditava que esse era com certeza o ponto mais relevante aí de todo o meu currículo, porque foi uma posição de extrema importância aqui, né, dentro da faculdade, uma representação em relação a outros estudantes universitários. E o próprio professor Massanori deixou muito claro para mim, durante a entrevista e o processo seletivo, que essa minha participação como uma liderança também na área esportiva foi um dos grandes diferenciais e algo que ele valorizou bastante na hora de decidir me escolher para ir para os Estados Unidos. Coloquei também como embaixador da Fundação Estudar, né, que é uma organização aí que tem por objetivo apoiar estudantes brasileiros a estudar, principalmente fora do Brasil, e depois retornar com ideias, com projetos para serem implementados no nosso país. Então, o objetivo da Fundação Estudar nada mais é do que desenvolver, né, fomentar o desenvolvimento pessoal de lideranças nacionais, principalmente fora do Brasil, para que elas se desenvolvam, se capacitem e depois retornem ao seu país, né, ao Brasil, com a capacidade de transformar a nossa realidade e melhorar o ambiente onde nós vivemos. Então achei que isso estava super conectado, né, com a questão de ir para fora do Brasil, de viver essa experiência e de me desenvolver também como pessoa. Então esse foi a segunda qualificação que eu deixei aqui na ordem, né? Depois a minha participação num programa de liderança na prática também da Fundação Estudar, né, para falar um pouquinho mostrar para ele que eu tinha esse interesse aí de me desenvolver como uma liderança, de aprender outros conceitos, né, trabalho em equipe, protagonismo, outras coisas que fogem só do âmbito acadêmico, né, de conhecimento técnico da medicina, mas também eu me preocupava em me desenvolver como um ser humano melhor, como uma pessoa, uma liderança, podemos dizer assim. Isso é uma outra coisa que ele falou para mim na entrevista, que eu acho super relevante compartilhar com vocês, o fato de que ele levava em consideração na hora de aceitar as pessoas que estavam indo para o intercâmbio, o fato de elas serem o que ele chamou de kind people, né? Pessoas boas, no sentido de serem pessoas que são gentis com as outras, pessoas que saibam se relacionar bem com as outras pessoas, né? O que ele quis dizer com isso foi, eu não procuro só smart people, né? Só pessoas inteligentes, pessoas que apresentam QI muito alto e que conseguem aí se destacar em termos acadêmicos, intelectuais. Mas eu preciso de pessoas que saibam trabalhar em equipe, que se comprometam com o meu laboratório, que se entreguem também para ajudar as outras pessoas, não só para se desenvolver individualmente, mas para ajudar no âmbito coletivo. Então, o fato de eu ter essa vontade de me desenvolver nesses outros aspectos interpessoais, né? Eu acho que era uma das coisas que eu gostaria de transmitir para ele e acabei conseguindo. Então, foi por isso que eu coloquei isso aí na frente. Depois fui colocando aí várias outras atribuições, todas elas, na verdade, muitas delas relacionadas aí a questão do meu trabalho dentro da Atlética, né? Eu tentando me mostrar como uma pessoa que fez a diferença dentro do ambiente onde eu estava, lá dentro da Atlética. Então você pode ver que eu sempre tentei passar bastante significado daquilo que eu fazia, né? Não simplesmente encher o currículo de coisas aleatórias que não faziam nenhum sentido, mas contar uma história através do seu currículo, né? Então eu tentei mostrar para ele que nos lugares onde eu passei, eu tentei aí deixar algo para as próximas pessoas que viriam depois de mim, né? Deixar meio que um legado, deixar algo de valor depois que eu saísse. Então, comentei sobre o Mensal Alquiano que a gente criou, a Alqui do Bem, que era um projeto social que a gente tinha na Atlética.
também coloquei aqui sobre o programa de mentoria de carreira que eu havia ajudado a criar, né, que eu criei dentro da faculdade, lá em 2017 também, com o objetivo de ajudar os estudantes da faculdade a lidarem com problemas de decisão de carreira e também problemas relacionados à saúde mental, né? Então, aqui eu tentei também trazer para ele um pouquinho do meu interesse ali relacionado à inovação e empreendedorismo. Ele era um professor que valorizava muito isso, inclusive eu tenho um vídeo dele comentando sobre o laboratório e falando sobre a importância que a inovação tinha dentro das pesquisas que eles desenvolviam. Vou deixar até aqui para vocês um trechinho aí da mensagem que ele passou para a gente antes da gente ser aprovado, né? Ele contando um pouquinho sobre o convite que ele fez para todos os alunos aplicarem no laboratório dele lá de medicina cardiovascular, e fica muito claro esse interesse que ele tinha por inovação. Hello, everybody. My name is Masanori Aikawa, Harvard Medical School and Brigham Women's Hospital. As you know, I have hosted more than a dozen of your friends in the past years in my laboratories. Our motto is Courage for Innovation. We do really exciting and innovative research here, and I hope many of you would be interested in joining my lab next year. Thank you. Então é importante quando você está fazendo o seu currículo, você entender esses pontos-chave, né? O que a outra pessoa espera que você entregue para ela. Então eu esperava que ele queria que eu fosse uma pessoa, né, que tivesse a capacidade de me desenvolver em equipe, que tinha essas habilidades, além da questão só intelectual. E também eu acredito que um dos diferenciais que eu tinha era essa vontade de me desenvolver no campo da inovação e já ter feito trabalhos nessa área, né? Era algo que o laboratório gostava, então eu tentei explorar isso também nesse currículo. Aí várias atividades que eu fiz aí relacionadas à parte de tecnologia, inovação e depois mais um pouquinho da parte esportiva, né? Só para vocês verem aí, então eu citei pelo menos umas 5 ou 6 atividades que eu desenvolvi dentro da Atlética da Faculdade de Medicina, né? Depois dos meus cargos aí como diretor de esportes, né, na Atlética também, organização de competições, e aí eu entrei na parte de atividades acadêmicas. Então mostrei para ele ali minhas qualificações profissionais, meio que demonstrando que eu já assumi diversas responsabilidades durante a faculdade, e depois eu fui para o aspecto mais acadêmico. Afinal de contas, eu ia ficar um ano lá para trabalhar com pesquisa, né? Então era importante que eu mostrasse para ele que eu já tinha alguma experiência com isso. Aqui vale uma ressalva, tá? Nem todo mundo que foi aprovado já tinha experiência com pesquisa, mas eu achei que um dos meus diferenciais poderiam ser esses, já que eu estou desde o meu primeiro ano da faculdade trabalhando com isso, porque eu sempre gostei de pesquisa. Então, sendo um programa voltado para isso, esse era um grande diferencial para mim, né? Mostrar que eu já tinha interesse e que eu já tinha feito pesquisa em outros contextos, em outros laboratórios até bastante relevantes aqui no Brasil, né? Então, comentei sobre o meu primeiro projeto de pesquisa aí com o professor Maurício Abrão, na área de ginecologia e imunologia, que era um trabalho vinculado aí ao Hospital das Clínicas, da Faculdade de Medicina, e o laboratório de pesquisa do Hospital Albert Einstein, um dos maiores também aqui do Brasil. Falei depois sobre outro projeto que eu fiz lá no Hospital Albert Einstein, de pesquisa com leucemia mieloide aguda, com o professor Paulo Kampreger, que é um hematologista que eu conheci durante o meu primeiro projeto de pesquisa, e ele me convidou para trabalhar com ele depois da minha experiência lá no Einstein com o professor Abrão, né? E eu fiquei mais um ano com ele, fui bolsista para a PESP, então tudo isso mostrou que eu tinha aí já pelo menos uns 2 ou 3 anos de experiência trabalhando com projetos de pesquisa dentro da medicina, né? E eu coloquei mais algumas coisinhas aí relacionadas à inovação, ao fato de ter sido professor no ensino fundamental, professor de matemática para os alunos da escola, quis mostrar que eu também tinha essa aptidão, né, de lecionar, de ser professor. E depois veio a parte de scholarships, né, de bolsas de estudo, né, e academic achievements, que são essas conquistas acadêmicas. Então eu coloquei aqui, né, a minha bolsa FAPESP, que eu ganhei num projeto de pesquisa, né, por um ano para desenvolver o projeto, também a bolsa ProUniemp, que era lá no Einstein, e fui colocando aqui todas as minhas aprovações no vestibular. Eu fui aprovado em primeiro lugar na Unesp em 2014, que eu já tinha sido aprovado em 2013,
direto do meu terceiro ano da faculdade, minha bolsa de estudos no Colégio Pentágono, onde eu não precisei pagar também por conta do meu desempenho acadêmico, desde o final do ensino fundamental e ensino médio, minha bolsa de estudos para fazer o cursinho do poliedro, que na época também não precisei pagar por conta do desempenho acadêmico. E aí depois eu coloquei as atividades voluntárias que eu já havia desenvolvido. Isso eles levam bastante em consideração nos Estados Unidos, tá? Tem gente que, na verdade, só com essa parte de voluntariado já consegue criar um currículo bem legal, né? Que são basicamente atividades em que você demonstra o seu interesse aí genuíno em contribuir para a sociedade onde você está, né? Algo que é voluntário, algo que você não seria obrigado a fazer, mas que você faz para deixar sua contribuição na sociedade. Então coloquei aí Amigo Sangue Bom, foram todas as campanhas, se vocês forem ver aí, na verdade, todas elas desenvolvidas dentro da Atlética da Faculdade de Medicina. Então, também, além de comprovar esse meu interesse, né, de contribuir com a sociedade, de mostrar que tudo isso foi desenvolvido enquanto eu exercia meu papel aí de liderança dentro de uma instituição acadêmica na faculdade. E depois as conquistas com o esporte, né? E coloquei, na verdade, todas as minhas conquistas. Então, desde convocação para a seleção da USP de futebol, os troféus que eu havia ganhado, a minha premiação como melhor jogador de futsal aqui na Faculdade de Medicina em 2016. Enfim, todas as minhas conquistas através do esporte. E resumindo, foi isso que eu apresentei no meu currículo. Eu acabei dividindo nessas 5 grandes áreas, então: qualificação profissional, atividades acadêmicas, bolsas de estudo e conquistas acadêmicas, atividades voluntárias e conquistas no esporte. Então foram essas 5 grandes áreas que eu apresentei no meu currículo e eu achei que elas contavam uma história muito boa sobre quem eu era. No final do dia, o que o seu currículo deve transparecer para outra pessoa é um pouco disso. Quem é você, né? Quais foram as atividades que você resolveu se envolver durante a sua formação como profissional, né? Então é importante que, como eu falei lá no começo, não seja só atividades aleatórias que você simplesmente colocou para encher o currículo, mas que tenha alguma linearidade, alguma relação entre elas e que provem que, de fato, tudo aquilo que você fez fazia sentido para você. Eu teria que desmembrar um pouquinho aqui do meu currículo. Eu vou deixar aberto aí para vocês, se tiverem dúvidas, colocarem aí nos comentários. Eu sempre respondo todo mundo aqui. E se tiver alguma sugestão de outros vídeos que tem interesse aí, pode deixar nos comentários também, que eu sempre levo em consideração na hora de gravar. Haja visto esse próprio vídeo aqui que eu fiz com base num pedido de um colega de vocês, um amigo também meu, que faz parte aqui do HackMed hoje e que é aluno também na Faculdade de Medicina, como eu fui há alguns anos atrás. Eu vou gravar mais vídeos aqui no meu canal contando sobre outras etapas nesse processo até eu conseguir ser aprovado em Harvard, para vocês terem uma ideia aí de quais foram as etapas que eu tive que passar e também quais foram os principais documentos e as principais atividades que eu precisei realizar para conquistar essa aprovação. Então acho que era isso, espero que vocês tenham gostado. Não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho, deixar seu like e comentário. Aproveita também para dar uma olhadinha lá nas minhas redes sociais. E se você não se sente confortável de falar aqui em público, vai lá no meu Instagram, me manda aquela mensagem que a gente começa a trocar uma ideia. Eu estou sempre aberto e sempre compartilho informações, troco mensagens com o pessoal que manda dúvidas por lá também. Então, estou à disposição, espero ter ajudado de alguma forma e deixa aí seus comentários e quem sabe aí eu não ajudo vocês com as dúvidas ou com os anseios que vocês têm relacionados a intercâmbio, vestibular, inovação e empreendedorismo, quaisquer outros temas que vocês achem relevantes. Estou aqui à disposição. Obrigado, pessoal. Até o vídeo da semana que vem. Um forte abraço.